Bom dia, crianças! Hoje, dia 16 de julho de 2020, quinta-feira, estamos aqui para mais uma aulinha. Um dia bem tranquilo, todo lindo e cheio de paz e amor para vocês. Um grande beijo. Gostaria que vocês dessem uma olhada no nosso planejamento de hoje. Em matemática, nós vamos fazer alguns probleminhas e os numerais do 360, 369 e a escrita do nome dos números. Em língua portuguesa, vocês vão estar acompanhando uma história, né? O que é o amor, que eu vou mandar para vocês lá no grupo de estudo. E vamos ver um pouquinho hoje de um sinal de pontuação, bem conhecido por todos, que é a vírgula. E depois nós vamos fazer uma lista dos alimentos lá no caderninho de escrita. Então, vamos começar com a matemática. Atividade 15.5. A turma de Marcos se diverte muito com o jogo do bafo. Olha aqui o jogo do bafo. Um jogo de figurinhas muito conhecido. Resolva os problemas. A. Marcos iniciou o jogo com 26 figurinhas e terminou com 40 figurinhas. O que aconteceu durante o jogo? Então, vamos pensar. Se Marcos começou o jogo, quando ele começou, ele tinha 26. E quando ele terminou, ele tinha 40. Ou seja, ao terminar o jogo, ele tinha muito mais figurinhas do que quando ele iniciou o jogo. Isso significa que o que aconteceu durante esse jogo? Dá pra gente desconfiar que o Marcos, ele ganhou o jogo. Então, é isso que vocês vão colocar, né? Que Marcos ganhou o jogo e recebeu mais figurinhas. Eu poderia comprovar isso daí através de uma continha, ou seja, pegando as 40 figurinhas que o Marcos tem hoje, tá? Depois que terminou o jogo, e tirar as 26 figurinhas que ele tinha no início da partida. Fazendo essa continha de 40 menos 26, eu vou descobrir que ao final do jogo, Marcos conseguiu 14 figurinhas a mais do que ele tinha, tá bom? Letra B. Pedro começou o jogo com 32 figurinhas e terminou com 16. O que aconteceu durante o jogo? Então, ao contrário do Marcos, que a gente entendeu que ele ganhou porque ele estava com mais figurinhas, o Pedro, ele perdeu. Porque se ele tinha 32 figurinhas no início do jogo e no término ele tinha 16, significa que ele perdeu figurinhas durante o jogo. Então, Pedro, ele perdeu o jogo. Como que eu comprovaria isso, né? Pegando o total de figurinhas que ele tinha no início do jogo, que eram 32, menos as 16 que ele tem no final do jogo. Fazendo a continha, vocês vão descobrir que Pedro perdeu 16 figurinhas ao longo da partida, tá bom? Letra C. Otávio tinha algumas figurinhas, ganhou 13 e terminou com 28. Quantas figurinhas ele tinha no início do jogo? Para eu saber quantas figurinhas ele tinha no início do jogo, eu tenho que pegar o total que o Otávio terminou o jogo e subtrair, né, as 13 figurinhas que ele ganhou, o que der vai ser o total de figurinha que ele tinha no início do jogo, tá? Então, é 28 menos 13. Se vocês observarem, todos os probleminhas de hoje são probleminhas de subtração, tá bom? No caderninho, nós vamos continuar os numerais de onde nós paramos. Então, vocês vão fazer o cabeçalho primeiro e depois os numerais. Hoje nós vamos ver do 360 até o 369. Vamos fazer a representação, então, através do material dourado? Então, vamos lá. 100
200, 300, 310, 320, 330, 340, 350 e 360. Agora as unidades, vamos lá. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 e 369. Vamos conferir? Ó, 100, 200, 300. Vamos recordar uma coisinha. Quanto que vale uma plaquinha dessa mesmo? 100. Então, ó, 100, 200, 300. E uma barrinha dessa? 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. E o cubinho que vale uma unidade. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 e 369. Agora, nós vamos fazer, né, a leitura do nome dos números. Então, vamos lá. 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369. Então, nós encerramos a nossa matemática de hoje, agora nós vamos para a língua portuguesa. Então, a primeira atividade é de ouvir a historinha, né? É uma historinha, O que é o amor, com as ilustrações de Roberta Castro, narrada por mim. Então, essa é a capa do livrinho, né? Então, o que nós aprendemos, né, com essa história? Que o amor não se compra, que o amor não está nos objetos, não está nas coisas que a gente busca, mas o amor, ele pode ser oferecido, né, e também recebido através de sentimentos e não de coisas materiais, tá bom? Aí agora nós vamos passar para a explicação de um sinal de pontuação, no caso aí a vírgula. Uso da vírgula. A vírgula, ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Então, vamos entender um pouquinho disso dentro de uma frase. Então, eu coloquei aqui o poder da vírgula. Então, eu coloquei para vocês aqui uma frase para a gente ver o quanto que a vírgula é importante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu vou ler a mesma frase 2 vezes. Porém, a única coisa que muda é a vírgula. Em uma frase, a vírgula está num lugar e na outra frase, a vírgula está em outro lugar. Então, prestem atenção. Se os trabalhadores soubessem a força que têm, os empresários viveriam de joelhos. Se os trabalhadores soubessem a força que têm os empresários, viveriam de joelhos. Então, vejam bem, a única mudança, né, da vírgula dentro da frase fez com que o sentido da frase se tornasse totalmente outro, né? Então, aqui, nesse caso, se os trabalhadores soubessem a força que têm, os empresários viveriam de joelhos. Então, quem é forte no caso aqui? Os trabalhadores. E quem viveria de joelho? Os empresários.
Agora, mudando a vírgula, a minha pausa vai ser em outro ponto da frase. Então, se os trabalhadores soubessem a força que têm os empresários, viveriam de joelhos. Então, quem é forte aqui nessa frase? Os empresários. E quem viveria de joelhos? Os trabalhadores. Então, uma simples mudança da vírgula faz com que a minha frase ela mude totalmente o sentido. Então, por isso é importante a gente ler, reler aquilo que a gente escreve e observe, né, onde vocês colocaram a vírgula. Porque a vírgula ela vai dar uma pausa na frase, para que eu consiga dar uma leve respirada. Imagine um texto que não tem nenhuma pontuação, vírgula, ponto final ou qualquer outra pontuação, né? O que acontece? Eu tenho que pegar esse texto e lendo, sem pausa nenhuma. O que permite eu dar algumas paradas durante a leitura são os sinais de pontuação. Então, no caso do ponto final, ele é uma pausa um pouquinho maior. No caso da vírgula que nós estamos vendo hoje, a vírgula dá uma respiradinha rápida, né, durante a frase. Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, né, é a falta do uso da vírgula e também de outras pontuações. E isso acaba acarretando o quê? Uma mudança total no sentido da frase. Então, aqui tem uma frase, né, tirada de uma rede social. Como a pessoa não fez uso de nenhum tipo de pontuação, deu uma margem totalmente diferente para aquilo que ela queria dizer. Então, olhem lá. Tô vendendo o meu filho, não usa mais valor reais, entrego. Tô vendendo o meu filho, não usa mais valor R$150, entrego. Ou seja, primeiro que essa palavra tá errada, né? Não é mais, é mais. Tô vendendo o meu filho, pensa bem. Como a pessoa não fez uso da pontuação, então dá a entender que ela está vendendo quem? O filho dela. Por quê? Ela está vendendo o filho porque ela não usa mais. E ainda está vendendo por R$150 e ainda entrega. Então, olha como que a gente precisa prestar atenção, né? Então, se ela tivesse feito uso de pontuações, eu conseguiria entender, né? Que ela está vendendo alguma coisa. Por quê? Porque o filho dela não usa mais, o valor era de R$150 e ela entregava. Só que como ela não usou nenhuma pontuação, o sentido da frase modificou por completo, né? Agora, nós vamos no livro Buriti, páginas 144 e 145. Nós vamos falar um pouquinho mais do uso da vírgula. Tem um poeminha aqui, né, que vai trabalhar a vírgula. Nomes. As bestas chamam-se andorinha, neblina ou baronesa, marquesa, princesa. Esta é sereia, aquela pelintra, e tem a bela estrela. Relógio, soberbo e lambari são burros. O cavalo, simplesmente majestade. O boi besouro, outro beija-flor, e pinta-cilgo, camarão, bordado. Tem mesmo o boi chamado labirinto. Ciganinha, esta vaca, outra redonda. Assim pastam os nomes pelo campo, ligados à criação. Todo animal é mágico. Então, observem que nesse poema, quando vai se referir ao nome dos animais, né, faz o uso da vírgula entre o nome de um animal e do outro. Então, olha lá, ó. As bestas, como que são chamadas bestas? Andorinha, vírgula, neblina. Quando vai falar do nome da última, né, aqui é neblina ou baronesa, vírgula. Marquesa, vírgula, princesa. Esta é sereia. Então, observem aqui. Quando eu vou separar
quando eu vou me referir, né, aos nomes de pessoas, ou no caso aqui dos animais, entre um nome e outro, eu vou fazer o uso de uma vírgula para eu poder dar o quê? Uma pausa e separar. Porque se eu não tivesse essa vírgula aqui, ó, então ficaria andorinha neblina, ou seja, ia parecer que o nome da besta era andorinha neblina, não que andorinha era uma e neblina era outra. Então, andorinha, vírgula, neblina ou baronesa, vírgula, marquesa, vírgula, princesa. Então, é uma forma de eu separar um nome de outro. A mesma coisa aqui, ó. Esta é sereia, aquela pelintra, e tem a bela estrela. Relógio, soberbo e lambari são burros. Então, no caso, quando eu vou falar do último, eu utilizo aqui um E. Então, ó, relógio, vírgula, soberbo e lambari. Então, esses daí são os burros. Agora, o cavalo, simplesmente majestade. Porque só tem um cavalo. O boi, besouro, o outro beija-flor e pintacilgo, camarão, bordado. Então, esses daqui são os nomes dos bois, todos separados com vírgula. Depois, tem mesmo o boi chamado labirinto. Ciganinha, esta vaca, outra redonda. Então, ciganinha é uma vaca e a outra se chama redonda. Então, esse texto ele vem para mostrar, né, que eu utilizo vírgula quando eu vou citar vários tipos de coisas ou vários tipos de nomes. Eu poderia dar o exemplo assim, ó. Eu tenho várias blusas. Vermelha, vírgula, amarela, vírgula, verde e azul. Então, na última eu coloco E, mas entre uma cor e outra eu utilizei o quê? Uma vírgula. Agora, vocês vão circular a pontuação usada para separar os nomes dos bois no poema. Então, olhem lá. O boi besouro, olha lá, vírgula, outro, vírgula, beija-flor e pintacilgo, vírgula, camarão, vírgula. Então, vocês vão colocar circular, vírgula aqui no besouro, outro, vírgula, pintacilgo, vírgula e camarão, vírgula, tá? Todas essas vírgulas que estão se referindo aí dentro do contexto do nome dos bois, vocês deverão circular. Esse poeminha é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Letra B. Copie os nomes das bestas usando o mesmo sinal de pontuação. Então, olhem lá. Andorinha, neblina, baronesa, marquesa, princesa, sereia, pelintra e estrela. Então, todas essas daqui, ó, vocês vão escrever o nome aqui, que são os nomes das bestas, e vão utilizando a pontuação que aparece no texto, tá bom? Escreva 3 nomes de animais que vocês conhecem. Aqui, essa resposta é pessoal. Vocês vão escrever o nome do animalzinho que vocês queiram, tá? Vocês vão escolher o nome de 3 animais. Então, como que vocês vão fazer? Vou dar um exemplo. Cachorro, vírgula, gato e pato. Mas vocês poderão escrever o que quiser. Eu só tô dando exemplo para vocês entenderem que o primeiro vai ser separado por vírgula e o último animal, tá bom? Na escrita, usa-se a vírgula para separar os itens de uma série. Geralmente, antes do último item da série, usa-se E. Foi o que nós acabamos de falar. Em vez de vírgula. Exemplo, a onça, vírgula, a anta e o macaco voltavam de um jogo. Então, ó,
Primeiro animal, vírgula, segundo animal. E agora, quando eu vou para o último, ao invés de eu colocar a vírgula, eu vou fazer o uso da letrinha E. Agora, observe estes objetos. Então, nós temos aqui um baldinho, uma bola, boné, uma sunga, protetor solar, biquíni, maiô, toalha, guarda-sol, raquetes e prancha. Nós vamos formar frases utilizando esses objetos que nós acabamos de ver no texto, né? E também fazendo uso da vírgula. Escreva o nome dos objetos que cada criança poderia levar à praia. Então, aqui no caso, primeiro vai ser a menininha, o que ela vai levar dessas coisas na praia. E depois, o menininho. Eu vou ditar e vocês vão completar aí. Então, vamos fazer da menina primeiro. Então, vamos escrevendo. Eu gostaria de levar um maiô, vírgula, um biquíni, vírgula, uma toalha, vírgula, uma bola, vírgula, um baldinho e raquetes. Ponto final. Agora vamos fazer do menininho. Eu gostaria de levar uma sunga, vírgula, protetor solar, vírgula, um boné, vírgula, uma prancha e um guarda-sol. Ponto final. Então, vocês observaram que enquanto nós estávamos colocando, né, o que cada um ia levar até a praia, né, nós fomos usando vírgula entre um objeto e outro. E quando nós fomos citar o último objeto, nós usamos a letrinha E e falamos o último objeto, não esquecendo do ponto final para poder encerrar a frase, tá bom? Agora, no número 3, tem um textinho aqui, e esse texto está faltando as vírgulas, para eu poder dar uma respiradinha, né, conforme eu for lendo o texto. E vocês é que deverão colocar a vírgula. O Tatu comprou bolo, vírgula, docinhos e sucos para a sua festa de aniversário. A festa estava animada e os últimos convidados que chegaram para cumprimentar o Tatu foram o bode, vírgula, a cobra, vírgula, a borboleta, vírgula, a raposa, vírgula, a centopeia e o tamanduá. A tartaruga, vírgula, a tartaruguinha e o jabuti só chegaram quando a festa acabou. E aí nós encerramos o livro. Agora, no caderninho, né, de escrita, nós vamos trabalhar hoje os alimentos, tá? Tem um alimento aqui que talvez vocês conheçam, mas pode ser que vocês não saibam escrever o nome, né? Então, eu coloquei aqui, né, pra gente aprender. Este daqui é um cupcake, tá? O que é o cupcake? O cupcake, talvez vocês não saibam. Então, o cupcake é um pequeno bolo designado para servir uma única pessoa. Então, aqui nos alimentos, nós vamos ter o bolo e vamos ter também o cupcake. Qual que é a diferença? O bolo, ele é bem maior e com o bolo eu consigo servir várias pessoas, né, ao mesmo tempo. Já o cupcake, ele é um bolinho pequeno, é uma única porção,
é uma porção individual para uma pessoa só, tá? Então, essa é a diferença. Então, os dois são bolos, só que um é um bolo de um tamanho normal e o outro é um bolinho. Então, eu gostaria que vocês aprendessem, né, a escrever essa palavrinha nova que vai entrar aí na nossa lista de alimentos. Então, vamos lá. Número 1, bolo. Número 2, cupcake. Número 3, frango. Número 4, lanche. Número 5, iogurte. Número 6, leite. Número 7, ovos. Número 8, pão. Número 9, queijo. E número 10, sorvete. Sorvete. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou enviar para vocês a correção das tarefas lá no grupo de estudos. Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.